Depois dessa intensa discussão que fizemos a respeito do pensamento do Raul Prebisch, nós vamos continuar nosso curso sobre teorias do capitalismo e hoje vamos iniciar a discussão a respeito do pensamento do Celso Furtado. A ideia dessa apresentação é trazer algumas questões, apresentar alguns conceitos, alguns postulados do pensamento furtadiano, para que possamos, da mesma forma como fizemos nas duas últimas aulas, possamos continuar de uma maneira rica e complexa como a desencadeada pelos temas e discussões anteriores, como é aí de conhecimento notório de todos, até de um ponto de vista do conteúdo a ser discutido a partir de hoje, há evidentemente uma linha de continuidade entre Raul Prebisch e Celso Furtado. Não há dúvida que ao lado de Prebisch, Furtado foi um dos fundadores da escola estruturalista latino-americana e também, juntamente com o seu colega argentino, um dos principais economistas da escola da teoria do desenvolvimento, que surgiu e se tornou dominante entre as décadas de 1940 e de 1960. Minha ideia é apresentar alguns, como já disse, alguns conceitos, postulados, algumas questões para estimular o debate a respeito de Furtado, e eu vou me basear essencialmente em uma interpretação específica do pensamento furtadiano, que é aquela desenvolvida pelo professor Luiz Carlos Brescia Pereira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e também um quadro importante da burocracia brasileira em diversos governos recentes no país. Antes, porém, Furtado. Furtado pode ser ao lado de outros teóricos fundamentais do pensamento social brasileiro, como, por exemplo, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Inácio Rangel, Gilberto Freire. Pode ser considerado aquilo que Antônio Cândido, nosso talvez maior crítico literário, tenha chamado de um dos demiurgos do Brasil, aqueles que foram capazes de elaborar uma descrição e uma concepção de país que permitiu, enfim, sistematizar uma série de conhecimentos capazes de estabelecer um mito fundador do país, um mito fundador da identidade nacional brasileira. A formação econômica do Brasil, uma das principais obras de Celso Furtado, foi sem dúvida um livro fundamental da economia política brasileira, é um clássico do pensamento social brasileiro e foi traduzido por uma enormidade de idiomas e publicado em diferentes países. Celso Furtado talvez seja aquele que nós poderíamos com muita tranquilidade afirmar que ele superou a sina da América Latina, aquela sina de subalternidade intelectual que assombra a América Latina. Sua teoria do desenvolvimento, sua teoria da periferia, do capitalismo periférico, foi capaz de se difundir por todo o globo e foi capaz de interferir de maneira bastante complexa no debate de economia política
durante todo o século XX. Né? Começo essa discussão, né? Primeiramente fazendo referências, né, às influências de Furtado. Né? E não há dúvida que, dentre as teorias econômicas existentes, Karl Marx, né, e Keynes foram as suas grandes referências, né, foram suas grandes influências. Né? A escola da teoria do desenvolvimento econômico, da qual Furtado faz parte, e pode ser denominado também como um dos pioneiros do desenvolvimentismo, surgiu na primeira metade da década de 40 em torno do grupo de economistas que em Londres, né, no quadro aí da criação das Nações Unidas, se dedicaram a pensar como promover o desenvolvimento econômico assim que terminasse a Segunda Guerra Mundial. Nós temos diversos autores, entre eles Albert Hirschman, Raoul Prebisch, né, Arthur Lewis, Rosenstein Rodan e outros, e evidentemente Celso Furtado faz parte igualmente desse time. Dentre as concepções, que nós poderíamos inclusive chamar de concepções ideológicas de Furtado, né, seria possível estabelecer que esse autor ele é um intelectual nacionalista, uma inspiração muito grande na social-democracia e que trabalha de maneira muito forte com a noção de intervencionismo estatal, né? Defendeu de maneira muito clara a intervenção do Estado na economia. E por nacionalismo, né, vale a pena aqui desenvolver de maneira breve o que isso significa, mas era uma visão difundida em toda a América Latina, também no Brasil, que tinha então como líder político Getúlio Vargas, e que se baseava em projetos de fortalecimento da nação e da industrialização. Se acreditava que só por meio da industrialização o Brasil poderia deixar de ser uma sociedade semicolonial e se transformar em um Estado-nação independente. Estava, portanto, assim, muito claro para Furtado que o obstáculo fundamental que o Brasil precisava superar para se desenvolver era o imperialismo e a tese, ou se preferirmos, a ideologia do livre mercado. Agora, nacionalismo aqui tem um contexto muito claro de vinculado a um processo de democratização da sociedade brasileira e a uma construção de um republicanismo, né, no Estado, né, brasileiro. Num quadro de modelo, né, num quadro do modelo primário exportador, as empresas estrangeiras chegavam ao país, ou chegam ainda hoje ao país periférico para se apropriar do excedente econômico gerado por sua produção. A proposta furtadiana é justamente bloquear essa apropriação, né, desse excedente. Não havia, portanto, notem, na definição ou na inspiração furtadiana de nacionalismo, nenhum critério étnico, xenofóbico, né, excludente do ponto de vista racial, absolutamente nada do ponto de vista racialista, né, mas simplesmente uma definição
de economia política destinada à promoção de desenvolvimento e à ruptura com os mecanismos de apropriação de excedentes por parte de países periféricos, por parte de países centrais, né, em relação aos países periféricos. Esse caráter democrático, ele é inclusive amparado na noção de social-democracia furtadiana, né? No máximo, Furtado estabelecia, né, como meta a redução de desigualdades, né, a criação de mecanismos e desenhos, né, de política econômica voltados para a redução da desigualdade, né? A social-democracia, ela se encaixava nesse projeto na medida em que ele pensava no interior do capitalismo estratégias de produção de igualdade e de combate à desigualdade, né? Isso significava para ele, né, que podia, né, o crescimento econômico, o desenvolvimento capitalista, né, podia e devia ser acompanhado do aumento dos salários, né, à medida, né, que existia um aumento da produtividade, né? Isto é, o argumento furtadiano é essencialmente um argumento keynesiano, né, na medida que ele é fundado na necessidade de se manter sustentada a demanda agregada, a política por aumentos de salários, né? Esse objetivo de justiça social presente no Furtado está inclusive também amparado na sua concepção, né, republicana. O professor Francisco de Oliveira vai contar um caso no dia que Furtado e ele, no dia logo após o golpe militar de 1964, ambos, né, são levados à polícia do exército brasileira para prestar depoimentos e inclusive para ser criminalizados. Chico de Oliveira relata que o general de plantão estava profundamente incomodado e questionava Celso Furtado porque ele não tinha apoiado ao golpe militar. E a resposta dele é que não era compatível com os princípios republicanos de um servidor público federal, né, que era o caso Celso Furtado, né? Então nós temos claramente aí um modelo, né, segundo o qual o nacionalismo é uma rejeição de propostas liberais que estabelecem e reforçam a distinção ou a oposição entre mercado e Estado. O Estado antecede para ele, o Estado regula o mercado e, baseado na ideia de planejamento econômico no processo, né, de industrialização, né, ele pode induzir, né, mecanismos que freiem a apropriação de excedentes estrangeiros. Ou seja, há, em certo sentido, de uma maneira bastante importante no pensamento de Furtado, uma crítica ao imperialismo. Vou voltar a isso na minha segunda intervenção. Além disso, agregado ao intervencionismo, tem-se a noção, né, da importância do papel da burocratização como mecanismo que permite aumentar a eficácia daqueles que detêm o poder, né? Burocracia é, portanto, para Furtado, né, um agente autônomo e intermediário, né, entre as classes, né? Digamos assim, um interlocutor político válido, né, capaz, né, de negociar as estratégias de desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Temos, portanto, intervencionismo, burocracia estatal, nacionalismo e crítica ao imperialismo,
como eixos, né, do pensamento político que orientam, né, as teorias e teses de Celso Furtado. Na próxima apresentação, eu pretendo estabelecer e apresentar para vocês, né, alguns conceitos fundamentais da teoria furtadiana.